Bem, pessoal, então, finalizando aqui, né, essa pequena aula sobre algumas reflexões do acordo de não persecução civil, a gente vai tratar agora das hipóteses de acordos celebrados pelo Ministério Público, seja extrajudicialmente, seja no âmbito de uma ação de improbidade. E aí nós temos um regime jurídico já mais seguro, entre aspas, né? Porque, sendo o acordo de não persecução civil uma espécie de termo de ajustamento de conduta, é claro que nós vamos seguir a sistemática do artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, que diz que, celebrado o TAC, celebrado o acordo de não persecução civil, não precisa de homologação judicial. Se o único objetivo do procedimento investigatório for aquele ato de improbidade, objeto do acordo, você, portanto, vai arquivar, vai extinguir o procedimento investigatório, remeter ao Conselho Superior do Ministério Público ou ao órgão a quem caiba a análise disso para fins de homologação, e aí regressa. Uma sistemática que ficou diferente da proposta inicial da lei. A lei, no artigo 17A, dizia que o acordo seria submetido ao órgão interno superior, homologado em prazo máximo de 60 dias, devolvia-se ao promotor de justiça, à promotora de justiça, e aí remetia para o Poder Judiciário homologar o respectivo pacto. Não foi assim que ficou consolidado e, portanto, nós vamos seguir a sistemática do TAC. Além disso, nós temos aí a resolução 179 de 2017, que traz muitas peculiaridades regulamentares sobre isso e que certamente vão ser objeto de adequação no âmbito dos estados que não trazem a matéria, como por exemplo no nosso Ministério Público do Estado do Ceará. Vamos ver aqui, portanto, as considerações sobre esse ponto. No caso de o acordo ser celebrado pelo Ministério Público no bojo de procedimento formal em trâmite, notícia de fato, ICP, etc., via de regra só ICP, deve-se usar a sistemática do termo de ajustamento de conduta ou compromisso de ajustamento de conduta para efetivar o acordo de não persecução civil, de modo que a Lei da Ação Civil Pública também incidirá no caso, cuja regulamentação ocorreu por meio da Resolução 179 do Conselho Nacional do MP, que em seu artigo 1º, parágrafo 2º, diz ser cabível o compromisso de ajustamento de conduta nas hipóteses configuradoras de improbidade, sem prejuízo do ressarcimento ao erário e da aplicação de uma ou mais penalidades, sanções previstas em lei, de acordo com a conduta ou ato praticado. Seguindo a mesma lógica de isonomia, se o Ministério Público tem que participar dos acordos, da negociação levada a efeito pela pessoa jurídica pública lesada, nós também temos que facultar à pessoa interessada participação na celebração do acordo no âmbito de ICP e correlatos procedimentos investigatórios do Ministério Público. Não há como excluir, porque por força de lei eles têm esse direito na medida em que são agentes legitimados. E isso garante maior participação, isso garante uma publicidade, um controle, porque não vamos excluir, por exemplo, promotores e promotoras são seres humanos e podem ter interesses inconfessáveis de fazer um acordo com determinada pessoa. Amizade, inimizade, interesse político podem ser objeto de atos de corrupção. Todo profissional está sujeito a ato de corrupção. Então, o controle é razoável que se presuma também feito pelo órgão público, pela pessoa jurídica interessada, tá bom? Nunca vi um colega fazer qualquer TAC por ato de corrupção, mas é uma perspectiva teórica como todos os humanos podem praticar. E aí,
a gente tem as disposições do Conselho Nacional do Ministério Público que eu compilei aqui e que estão na Resolução 179. Olha só, o compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para o caso de descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-se em casos excepcionais e devidamente fundamentados a previsão de que esta cominação seja fixada judicialmente, se necessária, a execução dos interesses, ok? As indenizações pecuniárias referentes a danos ou interesses difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações das multas têm o escopo previsto no artigo 13. Tranquilo? Muito bem. Diz a resolução ainda: também é admissível a destinação dos referidos recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma natureza, ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos, a depósito em contas judiciais, ou ainda poderão receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade com a natureza e a dimensão do dano. Que é interessante porque você, de fato, faz uma aplicação social do dinheiro aí decorrente da corrupção. Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos irreversíveis aos direitos ou interesses deverão ser preferencialmente revertidos em proveito da região ou pessoas impactadas. Atentando às peculiaridades do respectivo ramo do MP, cada Conselho Superior disciplinará os mecanismos de fiscalização do cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta tomado pelos órgãos de execução e a revisão pelo órgão superior do arquivamento do ICP, ou procedimento no qual foi tomado o compromisso, observadas as regras gerais desta regulamentação. A regulamentação do Conselho Superior deve compreender, no mínimo, a exigência de ciência formal do conteúdo integral do compromisso, em prazo não superior a 3 dias da promoção de arquivamento ou do procedimento correlato. Ultimado o acordo de não persecução cível, o mesmo deve ensejar o arquivamento do procedimento se ele for voltado exclusivamente para apurar os fatos objeto do pacto, devendo então os autos ser remetidos em 3 dias, seguindo a mesma lógica, ok? O órgão superior aqui já está também na resolução do Conselho Nacional. O órgão superior dará publicidade ao extrato do compromisso de ajustamento de conduta em diário oficial próprio ou não, no site da instituição ou por qualquer outro meio eficiente e acessível, conforme as particularidades de cada ramo, no prazo máximo de 15 dias, a qual deverá conter 1. Indicação do ICP ou procedimento em que tomado o compromisso. 2. Indicação do órgão de execução. 3. A área de tutela dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais em que foi firmado o compromisso. 4. A indicação das partes compromissárias, seus CPFs, qualificação. 5. Objeto específico do compromisso. 6. Indicação do endereço eletrônico em que se possa acessar o inteiro teor do compromisso de ajustamento de conduta ou local em que seja possível obter cópia impressa integral. No mesmo prazo, o órgão superior providenciará o encaminhamento ao Conselho Nacional de cópia eletrônica do inteiro teor do compromisso para a alimentação do portal de direitos coletivos, conforme disposto na Resolução Conjunta CNJ-CNMP, que institui
os cadastros nacionais de informações de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta. Ressalvadas situações excepcionais devidamente justificadas, a publicação no site da instituição disponibilizará acesso ao inteiro teor do compromisso ou indicará o banco de dados público em que pode ser acessado. Independente dessas obrigações, nada impede a divulgação imediata do compromisso de ajustamento de conduta celebrado, nem o fornecimento de cópias, consoante os critérios de oportunidade e conveniência formulados pelo membro do MP, desde que dentro das cautelas previstas no artigo 38 da Lei do Abuso de Autoridade. Aliás, esse artigo é muito interessante e vai ser muito... vai ser objeto de muita discussão agora, né? O que esse tipo diz? Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluída as apurações e formalizada a acusação. Percebam que a resolução permite a publicação, a informação. O que nós não podemos é imputar culpa a quem acorda em receber sanções por ato de improbidade. A resolução diz que toda a sistemática que traz mediação, conciliação, autocomposição, não se deve imputar culpa a quem celebra acordos. Nós não temos aí um sistema americanizado 100% em que há assunção de culpa, acordo e cumprimento da pena. Aqui, a celebração de acordo não importa, à luz do nosso direito, a assunção de culpa, e não é dado a ninguém antecipar ou imputar culpa não decorrente de sentença judicial. Digamos que o promotor fez o acordo, celebrou o acordo, divulgou e imputou culpa. Ele praticou o crime de abuso de autoridade? Não. Por que não? Porque a lei de abuso de autoridade, no artigo 1º, exige o chamado dolo específico. É preciso que se demonstre que ele fez isso para satisfação pessoal, capricho, para prejudicar ou beneficiar outrem. Não há uma responsabilização automatizada, como muitos aí ficam propagando, como é a questão da violação das prerrogativas dos advogados. A OAB, os advogados, querem jogar para a imprensa e para a sociedade em geral que descumpriu uma prerrogativa de advogado é crime de abuso de autoridade. Não, não é. É uma ilegalidade. Devem ser respeitadas as prerrogativas de advogados, mas você, que eu digo quem acusa, precisa demonstrar especificamente o dolo exigido pela lei de abuso de autoridade. Mas, se não comprova e representa contra a autoridade, está sujeito ao crime de denunciação caluniosa. E é muito importante que sejam tomadas providências enérgicas contra esse assodamento institucional que tem acontecido. Mesmo antes da entrada em vigor da lei de abuso de autoridade, nós já havíamos advogados trazendo aos autos petições, admoestando, constrangendo, chantageando juízes e promotores, no sentido de que, não cumpriu isso daqui, não concedeu a liberdade provisória, já que ela é manifestamente cabível, o senhor poderá estar praticando abuso de autoridade. Cuidado, meus amigos, denunciação caluniosa existe, imputação de crime contra autoridades é calúnia, tá certo? Crime de ação penal pública incondicionada à luz de jurisprudência do STF e também comunicação falsa de crime. Então, atenção. A gente até traçou mais ou menos uma hermenêutica sobre esse tipo no nosso livro de abuso de autoridade. Eu até transcrevi aqui para quem quiser. Um dos maiores problemas vivenciados na atualidade é o equilíbrio
entre o direito fundamental à informação dos cidadãos e o dever de transparência dos agentes públicos e a preservação da intimidade e vida privada das pessoas investigadas e processadas. Toda e qualquer tentativa de censura pura e seca, as chamadas entrevistas coletivas ou mesmo comunicados à imprensa, releases, notas públicas ou similares, devem ser rechaçadas, mas não há dúvidas de que as mesmas não podem ser utilizadas como um palco para a condenação midiática logo após a deflagração das chamadas operações. Acreditamos que a postura dos agentes públicos responsáveis pelas investigações no que diz respeito ao trato com os meios de comunicação, inclusive o uso das redes sociais, deve ser restrita à apresentação dos dados necessários para que todos saibam do que a mesma trata, quais medidas foram eventualmente adotadas na seara judicial ou extrajudicial, sempre, porém, omitindo-se em atribuir culpa antecipadamente. E aí, o que é essa culpa antecipadamente? Por culpa antecipada, deve-se entender a conduta de imputar a alguém a autoria ou participação em determinado ilícito, sem que a acusação, petição inicial de qualquer ação ou medida cautelar tenha sido formalizado. Esse é, de fato, a elementar do crime. Então, as entrevistas coletivas podem e devem continuar. A informação à sociedade do que está sendo investigado, de quem está sendo investigado, do que foi adotado naquela operação, deve sim continuar e não há qualquer crime nisso. Crime de informação? Não existe isso. Agora, a lei tenta preservar excessivamente, em alguns casos, as pessoas investigadas, mas nesse caso, ele diz, sem que a acusação esteja formalizada. Ora, o que é acusação? É o oferecimento da petição inicial, seja de uma tutela de urgência, seja da própria ação principal. Formalizada a petição, não tem problema. Em via de regra, as coletivas são após o cumprimento de ordem judicial ou após o protocolo da petição inicial, não há qualquer crime de abuso de autoridade aí, tá bom? Então, fica muito fácil nesse campo. O órgão do MP que tomou o compromisso deverá diligenciar para fiscalizar o seu efetivo cumprimento, valendo-se sempre que necessário e possível de técnicos especializados. Poderão ser previstas no próprio compromisso obrigações consubstanciadas na periódica prestação de informações sobre a execução do acordo pelo compromissário, tá? Por fim, se estivermos diante de uma ação de improbidade ajuizada pelo parquet, o acordo dependerá de prévia intimação da pessoa jurídica interessada e a respectiva homologação judicial, à luz do que dispõe o artigo 190 do CPC, tá bom? Eu fiz aqui mais ou menos um esqueminha de como deve ser essa realização dos acordos de não persecução, extrajudicial, se firmado por pessoa jurídica de direito público, participação obrigatória do MP sem necessidade de homologação judicial. Se firmado pelo MP, deve-se assegurar a participação da pessoa jurídica interessada, devendo o procedimento no bojo ser remetido para homologação no órgão e revisão conforme cada lei orgânica. No judicial, a legitimidade é exclusiva do autor da ação, devendo ser assegurada a participação do MP, dele figurar como custo iuris, e a intimação da pessoa jurídica lesada, no caso do MP, ser o autor, tá bom? Então, meus amigos, essas eram algumas reflexões iniciais que eu gostaria de fazer aqui sobre o acordo de não persecução civil. Um tema ainda espinhoso, um tema que, sem sombra de dúvidas, vai gerar muitas polêmicas, mas acredito que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas aqui de vocês e sempre estamos abertos aí ao diálogo, às dúvidas e à troca de informações. Esse tema e outros vocês vão ter acesso aí no nosso livro Lei Anticrime comentada pela editora JH Mizuno, como eu expus, e aqui na nossa pós-graduação em Compliance e Direito Anticorrupção da Faculdade SES. Essa aula está sendo aqui cedida para o público em geral, a pedido meu, porque de fato é interesse de todos nós o reflexo,
né, o debate sobre esse assunto tão importante. Continuo à disposição nos meus contatos. Um grande abraço e até lá.